Digas com quem andas que eu te direis quem és. Já ouviu essa frase? Uma frase, né, que todo mundo conhece. E aposto que você, quando era criança, adolescente, sempre tinha aquele amigo, aquele colega que tua mãe não gostava que você andasse com ele. Ou talvez você era esse amigo. Se você era esse amigo, talvez você saiba disso. Talvez você tenha aquele amigo que era um pouco mais bagunceiro, um pouquinho mais indisciplinado, um pouco mais pra frente que você, e teus pais percebiam esse comportamento dele e achavam que você, e eles com razão, achavam que você poderia ser influenciado negativamente por esse amigo. Às vezes teus pais não sabiam que você era esse amigo e falavam que aquele outro amigo fazia uma má influência para você, mas na verdade era você o amigo má influência. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia é muito comum você ouvir nas redes sociais sobre a importância dos seus amigos, das pessoas que convivem com você e dos seus ambientes. É muito comum você ouvir a importância do ambiente, mas quando a gente fala de ambiente, quando você ouvir falar sobre esse assunto, não é exatamente o ambiente que você está. Porque você pensa, pô, qual que é a diferença se eu estou aqui, se eu estou lá, em qual cidade que eu estou morando, se eu estou nesse país, se eu estou no outro. Sendo que você fala para mim que a diferença está no seu comportamento, que a diferença está nas suas ações, nos seus hábitos. Então qual que é a diferença do ambiente que eu estou? Eu subestimava um pouco essa lei, eu digo essa lei porque é uma coisa que é cientificamente comprovado que a média das pessoas que você convive faz muita diferença nos seus comportamentos e nos seus resultados. Não é uma coisa que eu estou falando, não é uma coisa que você vê no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook, é uma coisa que é cientificamente comprovado que a média das pessoas que você convive influenciam significativamente nos seus resultados e nos seus comportamentos. Ponto. Só que você pensa, pô, mas que diferença faz o ambiente? E a questão não é o ambiente, sim as pessoas. E que ambiente que é esse? O ambiente pode ser qualquer lugar que você frequente, o lugar que você viva, o lugar que você mora, a cidade que você mora. E esse ambiente é composto por pessoas. E é aí que mora a charada. Tem muitas pessoas que estão tão acostumadas no ambiente que elas vivem, no ambiente que elas frequentam e na amizade que elas têm, que você se torna, ó, mais uma frase que é bem clichê, muito conhecida, porém é realidade. Você se torna a média das pessoas que você mais convive. Você tem que anotar isso, você tem que escrever isso em algum lugar, assim como eu sempre falo que você tem que deixar num lugar visível, porque é uma realidade que não pode ser subestimada, entendeu? Às vezes você fica se comparando com as pessoas que é a média que você convive e você percebe que você às vezes ganha um pouco mais, é um pouco mais disciplinado, treina, você é o amigo que treina enquanto seus amigos não treinam, você é o amigo que é um pouquinho mais disciplinado, que ganha um pouquinho mais, e por conta disso você sente que é uma pessoa que não precisa mudar, que eu já estou bem. Então às vezes a gente subestima essa ideia de que as pessoas e o ambiente têm uma certa influência sobre nossos comportamentos, porque pensar que diferença faz o que o meu amigo fizer, o que as pessoas fizerem, sendo que está no meu controle as minhas ações, os meus comportamentos e a minha responsabilidade é construir os meus resultados. Se você pensa isso, já é uma coisa muito boa, porque a maioria das pessoas pensa que não está sob responsabilidade delas os próprios resultados, e é uma coisa que eu sempre falo aqui, é uma tecla que eu sempre bato. Não depende apenas de você, porque você sempre vai depender de outros fatores, de outras pessoas que vão te ajudar, de outras pessoas que vão te ensinar algo que você não sabe, mas está nas suas mãos a escolha, a decisão de aprender coisas que você não sabe. Então, se você pensa isso, já é uma coisa muito boa. Se você já tem essa consciência de que você que é o responsável pelos seus resultados. Só que quando você pensa, ah, beleza, eu que sou o responsável, que diferença faz se as pessoas não fazem a mesma coisa, se as pessoas não são disciplinadas, se as pessoas que eu convivo têm uma mentalidade um pouco mais medíocre, um pouco mais que se contentam com muito pouco. O problema é que não é de uma forma consciente que o seu ambiente e as pessoas vão te influenciar. É de uma forma inconsciente, ou seja, sem você perceber, aquilo vai ter influência sobre os seus resultados e suas ações. E é muito legal quando você sai desse ambiente, algumas vezes, e você percebe a diferença. As pessoas falam da frequência do ambiente, né? Eu acredito muito nisso. Quando você percebe que a energia, a frequência, tudo é diferente quando você sai daquele ambiente que você está acostumado e vai para uma outra cidade que, digamos que, por exemplo, eu moro numa cidade pequena e quando eu vou para uma cidade grande, eu vejo que as pessoas têm outro tipo de mentalidade. As pessoas têm uma mente mais aberta, né? É muito comum você ver pessoas bem-sucedidas com mais frequência e você vê que essas pessoas não são da forma que a gente aprende quando a gente é criança, adolescente. Tem muitas pessoas que acreditam que as pessoas bem-sucedidas são as pessoas ruins, que são pessoas que enganam os outros. E daí você sai do teu ambiente onde tem essas crenças e percebe que não é assim. Por quê? Porque aquelas pessoas, aquele ambiente que você cresceu, estava te influenciando inconscientemente a ter crenças que não eram as mais adequadas. E quando você sai desse ambiente e você percebe que aquilo que você acreditava, na verdade, não é verdade, você começa a ter outro tipo de percepção da realidade. E daí aquilo também começa a te influenciar de uma forma positiva, também de uma forma inconsciente.
Então, do ambiente, existem pessoas nos ambientes e essas pessoas elas têm ideias. E quando você convive com certas pessoas que têm certas ideias, você inconscientemente começa a ter as mesmas ideias, as mesmas opiniões, os mesmos pensamentos, consequentemente os mesmos comportamentos. Falando em comportamentos, né? É daí que vem, a partir daí que vem as ações. E como eu disse, a partir do momento que você faz uma viagem, você vai para o exterior, ou faz uma viagem para outras cidades, ou você experimenta, que nem sobre um vídeo que eu já falei sobre merecimento, eu posso regravar esse vídeo com um vídeo um pouco antigo, mas quando você experimenta outros ambientes, pessoas que pensam diferente das pessoas que você sempre conviveu, de uma forma um pouquinho mais, como eu disse, mente aberta, né, um português usando um português um pouco mais claro, né? E você experimenta uma culinária diferente, você uma coisa que acontece muito comigo, que às vezes fico muito tempo numa viagem, alguma coisa, ou experimentando um nível superior em relação à vida, é muito fácil você se acostumar, né, com aquilo. O que é bom, acostuma muito rápido. E quando você volta para aquele ambiente, para a tua cidade, estou dando um exemplo de cidade, de viagem, mas não necessariamente, às vezes é uma coisa que acontece dentro da sua própria cidade, mas num contexto diferente, num ambiente diferente, com pessoas diferentes. Só estou dando um exemplo, que quando você sai daquela tua bolha que você está acostumado, você tem uma percepção maior. É sobre esse exemplo que eu estou dando. Falando sobre cidades, mas é a mesma coisa. Então você começa a perceber que existe outras opções do comportamento, outras opções de crenças que você pode ter e, consequentemente, aquilo vai resultar em resultados diferentes na vida real, na prática. Então você começa a se questionar, fala, cara, eu não sou obrigado a acreditar naquilo que as pessoas sempre falaram desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu não sou obrigado a me comportar da forma que as pessoas sempre acharam que eu deveria me comportar, ou me comportar da forma como eles se comportam, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo aqui, que vai acontecer com qualquer pessoa que entra numa jornada de autoconhecimento, e de mudança de comportamento e resultado, e principalmente em relação às pessoas e ambientes. Quando você começa a desejar coisas diferentes, coisas melhores, coisas maiores, com mais disciplina, com mais qualidade de vida, essas pessoas, de forma consciente e inconsciente também, vão tentar te puxar para o nível delas novamente. Isso não é, e não estou falando que elas fazem isso por mal, que você deve se afastar dessas pessoas, que essas pessoas são negativas. Só estou dizendo que essas pessoas que de forma inconsciente têm os comportamentos delas, e quando você começa a se comportar de uma forma diferente, isso também, lá no fundo, começa a incomodar elas. Você nunca foi para a igreja, você não era uma pessoa religiosa, daqui a pouco você começa a frequentar a igreja, fazer curso de teologia, ler livros sobre espiritualidade, que é uma coisa que eu gosto muito, que é misturar a ciência, a mentalidade, a neurociência com o espiritual, que tem muita coisa, eu já falei isso antes, né? Tem muita coisa que a gente lê em livros que são simplesmente de ordem científica, e você percebe que aquilo ali estava escrito na Bíblia de uma forma diferente, né? Mas enfim, você começa a ter essa orientação espiritual, você começa a ir para a igreja, e as pessoas que estavam acostumadas com a tua versão que não ia para a igreja, que não era espiritualmente conectado, começam a fazer brincadeirinhas, começam a fazer piadinhas, né? Da mesma forma que você é uma pessoa que bebia direto, começa a beber menos para ir para academia. Essas pessoas que sempre convidavam para beber, que sempre eram seus amigos do boteco, começam a te zoar. Ah, porque agora virou fitness, ah, porque agora ele só quer saber de whey, não quer saber mais de beber, não quer mais saber de... Você vai ouvir piadinhas, entendeu? Das pessoas que estão acostumadas com a sua versão, com as pessoas daquele ambiente que você sempre cresceu, que têm aquelas mesmas ideias e se comportaram sempre do mesmo jeito. Só que daí você começa a ter ações diferentes, ideias diferentes, só que você também percebe que ter ações diferentes, ideias diferentes continuando naquele ambiente, isso vai continuar te atrapalhando, porque aquele ambiente de origem que você saiu para tentar se comportar e ter pensamentos diferentes, eles vão tentar te puxar para o mesmo nível de sempre, para o comportamento antigo, para as ações antigas, para as opiniões antigas que você tinha, entendeu? Se você convive com 10 pessoas que pensam de uma forma que você pensava antes, e você é o único que mudou a opinião sobre alguma coisa, a opinião, a ação ou qualquer coisa, é muito mais provável que eles influenciem você a voltar a ser quem você era antes, do que você conseguir mudar todo mundo. Você não vai conseguir mudar ninguém. Você consegue influenciar pessoas positivamente, dando o exemplo, se comportando da forma adequada que você acha que você tem que se comportar, e não querendo controlar o que o outro faz, ou achar que pode mudar o outro. Um dos maiores erros que a gente pode cometer quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento e melhoria contínua é achar que a gente pode mudar alguém, mudar alguma coisa. O que a gente pode fazer é dar uma orientação. Se a pessoa perguntar o que você acha, você dizer o que você pensa, entendeu? Não começar a colocar o dedo na cara dos outros e dizer que os outros têm que se comportar assim, assim, assim. Tem muita gente que me interpretou errado, desde que eu comecei a trabalhar com treinamento comportamental. As pessoas falam, ah, então porque você acha que você muda as pessoas, você acha que você muda a vida das pessoas, ou que você transforma, ou que você cura. Eu falo, cara, eu não faço nada, entendeu? O que eu estou fazendo aqui é gravando um vídeo com um tema específico, assiste quem quiser, muda o comportamento quem quiser. Se a pessoa tiver resultado positivo através de algo que ela viu, que ela leu, isso é mérito dela, porque ela decidiu fazer alguma coisa em relação a isso.
O escritor do livro, ele não muda ninguém. O cara que grava um vídeo aqui pra você no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, ele não muda a vida de ninguém. Quem vai mudar a vida é quem lê, quem assiste, quem muda, quem coloca em prática aquilo que viu e ouviu. Entende? Então eu não mudo ninguém. E quando você muda de ambiente, quer se comportar de uma forma melhor, e as pessoas no ambiente que você estava, as pessoas que se comportavam de uma forma que você se comportava antes, tentam, de forma inconsciente, como eu digo, sempre coloque isso tenha consciência disso, que a maioria das vezes é de forma inconsciente. Tanto a tua mudança para melhor que acontece de uma forma consciente, as pessoas às vezes de forma inconsciente ficam incomodadas com isso e também de formas inconscientes tentam te trazer pro nível delas de novo e ir pro antigo comportamento que você tinha. E quando eu digo nível delas, não estou dizendo que você agora é melhor que elas porque você se comporta de uma outra forma. Digo nível delas é um comportamento diferente que você tinha e agora você não tem mais. Mas que essas pessoas conhecem aquela versão de você. E a maioria das vezes, se não todas as vezes também, quando você muda as suas ações e ideias, essas pessoas elas vão se sentir incomodadas com isso. Vão chegar para você e dizer, nossa, você não é mais o mesmo. Eu gostava daquele fulano lá de trás que fazia isso e aquilo, que ia com a gente lá pro lugar, que bebia com a gente lá não sei na onde, que fazia isso e aquilo com a gente naquela época. Aquela época era muito boa. Agora eu nem te reconheço mais, você já não é mais o mesmo. Só que falam de uma forma como se não fosse uma coisa positiva, né? Se isso já aconteceu com você, você sabe do que eu estou falando. Se ainda não aconteceu, é porque quando você muda um comportamento, pode saber que vai ter alguém que conhecia a tua versão antiga e vai vir falar para você que, nossa, você não é mais a mesma pessoa, só que de uma forma negativa. Só que pense, cara, graças a Deus que eu não sou o mesmo, então significa que tá dando certo as coisas que eu estou tentando fazer, as coisas que eu aprendi. Que bom que as pessoas do meu círculo antigo, ou que me conheciam, a minha antiga versão, já não estão mais me reconhecendo, significa que tá dando certo. Os meus novos hábitos, os meus novos comportamentos, consequentemente, os meus novos resultados. E falando em resultados. Eu não acreditava nisso, que nem eu falei no início do vídeo. Eu acreditava que independente do ambiente que eu esteja, se eu me comportar da forma que eu tenho que me comportar, se eu fizer o que tem que ser feito, porque só depende de mim, independente se tem 20 pessoas que não acreditam no mesmo propósito que eu, que não concordam com o que eu faço, que não gostam de mim, ou que eram meus amigos antes e agora não são mais porque eu mudei, porque eu não penso como eles, e não penso mais como eu pensava antigamente. Eu penso, cara, se eu manter o meu foco, eu consigo me blindar de tudo isso que é externo e que tenta me atrapalhar, que tenta, de certa forma, atrasar o meu lado, me criticando ou dizendo que o que eu faço não é legal, porque isso aconteceu muito comigo. E se você está numa jornada parecida, de mudança de vida, de melhoria contínua, isso vai acontecer com você. E todas as pessoas que entram nessa jornada de querer ter algo a mais da vida, não estou dizendo só de coisas materiais, não estou dizendo de resultados, no modo geral, físico, financeiro, espiritual, conjugal, enfim, sempre falo sobre isso. Quando você entra nessa jornada, de acreditar que você merece, que você é capaz, as pessoas vão se incomodar. As pessoas vão te criticar. E é muito comum, entendeu? Isso é uma tecla que eu bato em quase toda live que eu faço, em quase todo vídeo que eu gravo, porque muitas pessoas acabam desistindo quando percebe que existe um grande desconforto quando você precisa mudar de ambiente, quando você precisa pensar de uma forma diferente em relação às pessoas que você convive, e a primeira crítica que você recebe, você já se sente um pouco mal, você já começa, ou às vezes até, é muito comum você, às vezes, por dentro você mudou, você faz as coisas diferentes, mas quando você tá com aquelas pessoas, você ainda finge ser aquela versão que elas conhecem. Só que por dentro você sabe, tipo, cara, eu não sou mais esse cara aqui, eu não sou mais essa pessoa. Eles conhecem a minha outra versão que não existe mais. Eu tô fingindo ser algo que eu não sou mais aqui. Entendeu? E você até faz isso por um tempo. Às vezes para agradar as pessoas, ou medo de desagradar as pessoas que te conhecem, que gostam de você, que são seus amigos. Mas as pessoas que realmente gostam de você, que fazem questão de estar do seu lado, elas vão respeitar a sua evolução, a sua mudança, entendeu? E vão te apoiar, por mais que no fundo elas não concordem com as coisas que você faz e com as novas formas e com a nova forma que você pensa ou com tudo que você faz diferente agora que você não fazia antes. Então, tem muitas pessoas que estão do seu lado, que dizem ser seus amigos, mas que na verdade elas gostam mais do que você pode fazer por elas. Elas não gostam realmente de quem você é. Porque a partir do momento que você começa a fazer algo que não agrada a elas, elas deixam de ser seus amigos. No fundo, essas pessoas nunca foram seus amigos de verdade, se isso acontecer. Entende? Então, às vezes você pode ficar se sentindo um pouco mal depois que você percebe que, depois que você começou a ter uma melhoria contínua em relação aos seus hábitos e seus comportamentos, você percebeu que você começou a ficar mais sozinho, o teu círculo de amizades começou a diminuir, e talvez até bata uma solidão ou uma sensação um pouco ruim, tipo, cara, se eu tô melhorando, por que agora eu tô me sentindo pior? Por que agora eu tô mais sozinho? Por que agora as pessoas me criticam mais do que antes? Entendeu? Isso não é um sinal vermelho, na verdade, isso significa que você está indo pro caminho certo. Não se sinta mal quando isso acontecer. E na verdade, isso serve para te provar, para te mostrar quem que realmente era seu amigo e quem estava ali só porque você agradava, só porque você fazia as coisas que agradavam as outras pessoas e não faziam
E quando você começou a fazer coisas que agradam a si mesmo, que agradam a Deus, isso começou a desagradar essas pessoas, porque no fundo essas pessoas não eram seus amigos de verdade. Isso é um livramento, isso é uma coisa boa. Quando o círculo começa a diminuir e você começa a perceber quem que está sobrando, isso na verdade gera uma clareza, é uma coisa boa. É um fator positivo, não significa que agora, porque eu sou assim, porque eu faço as coisas diferentes, as pessoas não gostam mais de mim, eu devo estar... Você começa a sentir, você começa a se sentir o errado. Às vezes até muitas pessoas acabam desistindo, se sabotam para voltar a ser como era antes e voltar a agradar as pessoas que sempre agradou e fazer as coisas que sempre fez. Só que eu volto a repetir, vai acontecer muito essas situações. De fato é desconfortável, de fato não é um caminho fácil. Então, como eu disse, eu não acreditava muito nisso, que para eu mudar os meus resultados, eu precisava mudar de ambiente. Só que eu comecei a perceber que por mais que eu fizesse as coisas que eu tinha que fazer, e de fato me comportasse da forma mais assertiva possível, o ambiente ele vai te segurar demais. É como se você conseguisse correr, só que vai ter alguma coisa amarrada, vai ter uma corrente amarrada no seu pé. Você consegue correr, você consegue ter um caminho claro na sua frente, e você consegue ver o seu objetivo e tudo que você tem que fazer para chegar até lá. Mas se tiver uma corrente amarrada no seu pé, aquilo vai te atrapalhar de alguma forma. Entende? As pessoas erradas, nos ambientes errados, vão ser como correntes amarradas nos seus pés que vão te atrasar. Essa é a verdade. Por mais que você faça tudo o que você tem que fazer, por mais que essas pessoas não influenciem você de uma forma negativa, que você já tem uma mentalidade muito sólida, sabendo que você não se deixa levar pelos outros e pelas opiniões alheias e por todas as críticas. Mas mesmo assim, quando você está rodeado dessas pessoas, isso vai te atrapalhar. Para mim, por exemplo, que já estive em ambientes que a maioria das pessoas que estavam ali discordavam de tudo que eu faço, de tudo que eu falo e de tudo que eu penso. Fazia eu me questionar, tipo, pô, será que realmente eu tenho que me questionar um pouco mais em relação ao que eu faço, o que eu falo, isso que eu estou fazendo? Me deixava numa situação onde eu ficava muito reflexivo, porque eu pensava, pô, se está todo mundo falando o contrário do que eu estou fazendo, será que eles não estão certos e eu estou errado? Entendeu? Quando você está num ambiente que todo mundo pensa contra você e que todas as pessoas ainda gostam da tua versão antiga, você vai se questionar e vai chegar a pensar que você está errado. Só que uma coisa muito legal acontece quando você acaba indo num ambiente de pessoas que têm ideias novas, que têm ideias assim como aquelas que você quer ter. Pessoas que são espiritualmente conectadas, pessoas que são disciplinadas em relação ao seu trabalho, à sua profissão, que não subestimam a importância da sua saúde, que cuidam bem da sua saúde, pessoas que têm um relacionamento bem alinhado, pessoas que buscam tudo aquilo que eu também quero conquistar na vida, pessoas que buscam tudo aquilo que eu incentivo as pessoas aqui, através desses vídeos, a buscar na vida também. E quando você acaba indo para um ambiente composto por pessoas assim, você se sente muito bem. Porque elas vão contar as histórias delas e você vai se identificar muito. Elas vão falar exatamente assim, porque na cidade que eu nasci, eu tinha lá meus amigos, só que eu pensava diferente deles, porque eu queria ter resultados diferentes na vida, e quando eu comecei a fazer isso e aquilo, eu comecei a ser criticado. Entende? É muito comum essas histórias, e quando você vai para um ambiente diferente, com essas pessoas que têm essas ideias e têm essas ações iguais a que você passa a ter, ou essas ações que você quer ter, que você admira, para ter resultados melhores na sua vida, você vai perceber que na verdade você não está errado. Entendeu? Todas essas pessoas passaram pelo mesmo questionamento, entendeu? Mas essas pessoas têm resultados em comum. E essas pessoas têm ações e ideias em comum. E o que mais é em comum é que essas pessoas vieram de ambiente e de pessoas que muitas vezes não concordavam com aquilo que ela fazia, que ela falava, que ela pensava. Entendeu? Então hoje, olhando para tudo isso, vendo aonde eu nasci, do ambiente que eu cresci, e de todas as pessoas que pensavam diferente de mim e que me criticavam, hoje eu percebo que ter escolhido esse caminho, de ter ideias diferentes, ações e, consequentemente, resultados diferentes, hoje eu percebo que isso é um privilégio, entendeu? De ter crescido no ambiente e por algum motivo que só Deus sabe, e que o Espírito Santo veio, me orientou, me deu essa orientação, de que eu devia escolher um determinado caminho na minha vida. E isso eu agradeço a Deus todos os dias, eu agradeço ao Espírito Santo por ter me dado essa orientação, e que por muitas vezes a gente acaba quase desistindo, ou pensando que está errado, ou pensando que está ficando louco, ou pensando que, né, que tem alguma coisa errada, que eu devo escutar mais as pessoas do meu ambiente. Só que, não querendo, é a mesma coisa, coloca isso na tua cabeça. Eu não estou dizendo que você é melhor que as pessoas, que você cresceu, que seus amigos. Não estou dizendo que eu sou melhor do que essas pessoas que me criticavam. Ninguém é melhor que ninguém. Todas as pessoas têm a mesma capacidade de construir os resultados favoráveis em suas vidas. Tem pessoas que nascem com mais facilidades e mais regalias que outras.
Mas uma coisa que eu sempre digo também, tem muitas pessoas que nasceram com 1% dos recursos que você, e mesmo assim, por conta da ambição dessas pessoas, da resiliência, da disciplina, elas conseguiram ter resultados favoráveis na vida. Então, eu não estou dizendo que você é melhor que as pessoas que te criticam e do ambiente que você cresceu por pensar diferente. Apenas é uma questão de consciência. Eu tive essa consciência quando eu comecei a estudar, e é uma coisa que eu escolhi ajudar as outras pessoas. Só que quando as pessoas escolhem ter comportamentos diferentes dos seus e também escolhem te criticar por conta disso, você não é melhor que elas por conta disso. Você simplesmente escolheu uma jornada diferente da delas e tá tudo certo, entendeu? Você respeita a jornada delas e deseja que as pessoas respeitem a sua jornada também. Na maioria das vezes, muitas vezes, vai ter pessoas que não vão respeitar a tua jornada, não vão respeitar suas opiniões, não vão respeitar a sua forma de pensar e de se comportar, e tá tudo bem, você não é obrigado a agradar todo mundo e as pessoas não são obrigadas a gostar de você. Tá tudo certo. Elas não são melhores que você não é melhor que elas, cada um tem a sua jornada e você tem a opção de escolher a sua jornada. Você tem a opção de escolher, você tem a opção de escolher continuar naquele ambiente com aquelas pessoas ou mudar de ambiente com pessoas diferentes. É simplesmente uma questão de decisão. Não é questão de ser melhor ou de ser pior. Entendeu? Tudo que eu ensino aqui nesse canal, nos meus treinamentos, tem uma coisa que eu falei na live passada, que a primeira coisa que precede qualquer ação é uma decisão. Então isso aqui também entra nisso. Mudar de ambiente, mudar de amizades, mudar de pessoas, mudar de pessoas que convivem, mudar de cidade, ter comportamentos diferentes, ideias diferentes, isso é tudo questão de decisão. Entendeu? Como eu disse também várias vezes, que às vezes inconscientemente você acaba sendo influenciado de uma forma a se comportar de uma forma que você não gostaria de estar se comportando, e às vezes você percebe, putz, não deveria estar fazendo isso, entendeu? Acabei indo na onda de outra pessoa, né? Quando a gente fala que fui na onda do fulano e acabei me lascando. Porque aquilo não faz mais parte da sua vida, porque aquilo não faz mais parte da sua nova versão. E tá tudo bem, isso daí acontece. Mas é aí que você vai tendo consciência das coisas que se encaixam agora na sua vida e de coisas que não fazem mais parte. Isso entra qualquer coisa. Comidas que você não come mais, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Pessoas que você não convive mais, não faz parte da minha vida. Lugares que você não frequenta mais, isso aqui não faz mais parte da minha nova versão. Entendeu? E eu repito, tudo isso é só questão de decisão. Não é questão de ser melhor ou pior de quem frequenta aquele lugar, ou de quem come aquela comida, de quem ouve aquela música. Não é questão de ser melhor ou pior. É simplesmente questão de decisão baseado nos resultados que você quer ter para a tua vida. Tudo começa quando você tem definições claras daquilo que você quer. Entendeu? A maioria das pessoas não tem isso muito bem definido, então tanto faz para elas, né? As pessoas que convivem, o que comem, onde moram, os lugares que frequentam, 90% das pessoas, se não mais, vivem no modo tanto faz, né? Porque elas não têm clareza do que elas querem. Então por que elas vão ser um pouco mais assertivas ou vão questionar um pouco mais os seus comportamentos, os seus hábitos, sendo que elas não têm clareza do que elas querem? Entendeu? Então tudo começa com clareza, tudo começa com decisão. Tudo começa com a decisão de mudar e, com certeza, agindo da forma que você tem que agir, senão nada acontece. Nesse vídeo eu quis trazer para você a importância dos ambientes que você frequenta, das pessoas que faz parte da sua vida, das amizades que você tem, que às vezes você sabe que não influenciam você a ser a sua melhor versão, que muito pelo contrário, às vezes elas te incentivam a ser algo que você não quer ser, entende? E a importância de você ter essa clareza da decisão que você pode tomar em relação aos seus ambientes, que consequentemente vai trazer pessoas diferentes e pode saber também que a partir dali você vai ter ideias diferentes, você vai ter ações diferentes e isso vai te trazer resultados melhores. Eu subestimava muito essa ideia do ambiente, até perceber que por mais que eu pense da forma que eu tenho que pensar e fazer tudo que eu tenho que fazer, se eu estiver no ambiente errado, aquilo vai me atrapalhar demais. Então, você estar no ambiente certo, com as pessoas certas, podem impulsionar os seus resultados drasticamente. Entendeu? Então não subestime essa regra, tenha clareza sobre isso, faça uma análise dos seus ambientes, das pessoas, de tudo que você faz, dos lugares que você frequenta, e tudo que você faz, e perceba se aquilo está te influenciando a ser uma pessoa melhor e chegar mais perto do seu objetivo, ou de alguma forma aquilo está te atrapalhando e está tentando puxar você para sua antiga versão que não faz mais parte da sua vida atual, ou do seu novo eu que você decidiu mudar, e dos novos resultados que você decidiu ter. Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, primeiramente te agradeço por ter assistido até aqui e também te parabenizo por ter ficado até aqui e ter assistido um vídeo que provavelmente, se você aplicar, pode te ajudar a chegar mais perto daquilo que você quer e atingir as suas metas. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com as pessoas que você faz questão que assistam um vídeo como esse também. E até o próximo vídeo. Até mais. Opa, espera aí um minuto que o vídeo ainda não acabou. Eu estava agora aqui editando o vídeo
E eu percebi no momento que eu falei especificamente sobre as pessoas que tentam fazer você sentir o errado, quando na verdade quando você vai para ambientes de pessoas que pensam como você, na verdade você percebe que não está errado e sim você estava no ambiente errado. Mas daí eu me liguei que às vezes tem pessoas que é muito comum quando você quer mudar de vida para melhor, você tá num ambiente que te puxa para baixo e que quer te influenciar a continuar sendo a versão antiga que mais agrada as pessoas que sempre conviveram com você e amizades antigas. Isso é muito comum. As pessoas vão começar a fazer piadinhas, vão tentar fazer chacota com os novos hábitos, novas opiniões, novos comportamentos que você tem e fazer você sentir o errado. E quando você vai para ambientes que pessoas que têm um resultado melhor na vida, você percebe que na verdade você não está errado, você está em busca de melhorar e que tem muitas pessoas que passaram pelo mesmo processo a fim de melhorar os seus resultados. Porém, eu me liguei nessa hora do vídeo que tem muitas pessoas que usam a questão do ambiente para se acomodar e fazem exatamente o contrário. Digamos que você tem amizades que querem te levar para academia, que querem te levar para a igreja, que te influenciam a se alimentar de uma forma mais saudável ou te dão conselhos em relação à sua vida, pessoas que têm mais intimidade com você para fazer isso, e você por teimosia quer seguir sempre a mesma opinião de sempre e às vezes por egoísmo, por ego, por orgulho, você não seguir essas orientações positivas que as pessoas te dão e às vezes você fica ali no comportamento ruim por simplesmente ego. Eu me liguei nessa hora do vídeo porque acontece muito quando você quer melhorar, muitas pessoas te criticam para fazer você ficar no mesmo comportamento ruim de sempre. Só que o contrário também pode acontecer. Às vezes pessoas ao seu redor que têm um comportamento que vão te dar um conselho para você melhorar e você por orgulho prefere ficar na mesma mediocridade de sempre. Eu uso essa palavra porque a mediocridade é um bom exemplo de você perceber se você só está vivendo a média da maioria das pessoas, só que esse esquema de mediocridade tem muitas pessoas que vivem às vezes abaixo da média e tem pessoas ali que têm uma opinião positiva sobre as coisas, que querem te influenciar positivamente e você mesmo assim, por teimosia, por orgulho, prefere continuar sendo o mesmo ser humano de sempre. Então, não use esse vídeo que eu acabei de gravar para te influenciar a ser o orgulhoso de sempre, que não se influencia por ninguém, que não deixa ninguém, que não aceita o conselho de ninguém. São duas situações diferentes. Quando você quer melhorar e é criticado por pessoas que sempre fizeram a mesma coisa, só que existe essa questão também. Não use isso como não use esse vídeo que eu gravei como uma forma de querer validar esse comportamento destrutivo e orgulhoso e egoísta que você está tendo, que são duas coisas diferentes. Então eu preferi fazer esse bônus aqui, até com a câmera frontal, já tirei a iluminação daqui, só para dar um complemento e um extra para esse vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça de me seguir lá no Instagram também, e se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no direct do Instagram. E para mim vai ser uma honra poder te ajudar e poder responder suas perguntas. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo.